Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal. Tema que estudamos durante essa semana sobre o testemunho pessoal. Como testemunharmos daquilo que Cristo fez por nós, na nossa vida, de forma a impactar a vida das outras pessoas. O nosso guia de estudos hoje, para poder tentar expandir um pouco mais o nosso conhecimento dessa temática, trouxe alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você nessa semana. O primeiro parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos está baseado no livro Atos dos Apóstolos, na página 31, e ao mesmo tempo no livro Desejo das Nações, na página 826, que diz assim: a essência da vida cristã é um relacionamento tão pleno com Jesus, a ponto de desejarmos compartilhá-lo. Por mais importante que seja a doutrina correta, ela não substitui uma vida transformada pela graça. Ellen White afirmou: o Senhor sabia que nenhum argumento, embora lógico, abrandaria o coração endurecido, nem atravessaria a crosta de mundanismo e egoísmo. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial, que o evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes, capacitados pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. No livro das Desejo das Nações, ela acrescenta esse pensamento poderoso: o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará o coração, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguirá. Dois conceitos vão aparecer aqui. O primeiro deles é de que não é através de um amontoado de conhecimento teórico que a vida das pessoas é transformada. Às vezes nós achamos que é pegando texto após texto e debitando conhecimento para as pessoas que elas vão ter a vida transformada. É claro que existe poder na palavra de Deus, nós não temos a mínima dúvida disso. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ok, tudo isso é verdade, mas o que precisamos compreender é que, além do conhecimento teórico, esse conhecimento teórico ele tem que ser seguido de uma experiência prática com Jesus. Foi isso que os discípulos viveram. O Senhor Jesus, quando chamou cada um deles para comporem o grupo dos apóstolos, eles tinham uma vida completamente diferente daquilo que nós chamaríamos de uma vida transformada pelo Espírito, de uma vida de pessoas cheias de entusiasmo, de boas intenções. Não, eles estavam preocupados consigo mesmos. Os evangelhos vão mencionar que durante 3 anos e meio, tudo o que eles queriam era descobrir qual deles era o maior. Aliás, na quinta-feira à noite, antes que Jesus fosse preso, antes de tomarem a ceia com Cristo, eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Você percebe isso nitidamente no momento do lava-pés. Quando eles chegaram para poder jantar, o Pedro e o João tinham se esquecido de contratar um servo para poder lavar os pés dos viajantes. Nenhum deles se prontificou. Cristo, como mestre, dando o exemplo de humildade, se abaixou e lavou os pés de todos eles. Quando você percebe a experiência deles pós-ressurreição de Jesus, durante os 40 dias que ele esteve entre os discípulos antes de ascender ao céu, ele teve vários encontros, e Lucas vai dizer que nesses encontros ele falava para eles a respeito do evangelho, ou do reino de Deus, que eles não tinham compreendido durante os 3 anos e meio. Mas por que Jesus os escolheu e não outros mais capacitados? Porque Jesus sabia que na hora em que eles fossem transformados pelo Espírito Santo, o testemunho de vida que eles teriam seria tão forte que impactaria outras pessoas. E foi tiro e queda. Quando você olha para a história desses mesmos homens, eles transformaram o mundo no qual eles estavam. Em uma geração, eles alcançaram cada ponto do Império Romano dos seus dias. Desde os países nórdicos até o sul da Espanha, até a Península Ibérica. Eles alcançaram cada uma das nações que havia dentro do Império Romano com a mensagem de que Cristo havia morrido, ressuscitado, ido ao céu e voltaria. O cristianismo se tornou a maior religião do Império Romano nos dias dos apóstolos. O outro texto que vai aqui ser mencionado, e com ele o nosso guia de estudos termina as suas considerações, diz assim: há quem pense que dar seu testemunho seja tentar convencer os outros das verdades que descobriram na palavra de Deus. Embora seja importante no momento oportuno compartilhar as verdades bíblicas, o nosso testemunho pessoal tem muito mais a ver com a libertação da culpa, a paz, a misericórdia, o perdão, a força, a esperança e a alegria que encontramos no dom da vida eterna que Jesus oferece gratuitamente. Ou seja, o nosso testemunho é o que vai abrir caminho para que a pessoa sinta a necessidade de poder conhecer a Cristo através do estudo
teórico da Bíblia. Se nós chegarmos até uma pessoa sem apresentar o que Cristo Jesus pode oferecer a ela, o que o conhecimento de Cristo pode fazer por ela, você só vai debitar conhecimento. E esse conhecimento teórico não é capaz de salvar uma pessoa. A pessoa primeiro tem que ser atraída a Cristo Jesus. E o nosso testemunho pode fazer isso. O testemunho, o verdadeiro testemunho, o testemunho que transforma vidas, é aquele que vai contar a respeito da libertação da culpa, como você era antes de poder se entregar a Cristo Jesus. Como era a sua experiência, como é que era a sua vida. Como esse encontro com Jesus te trouxe paz, te trouxe misericórdia, te fez experimentar o perdão de Deus, te deu força para poder encarar os desafios. Como esse encontro com Cristo tem te dado esperança e alegria para poder continuar vivendo. Como a vida eterna em Cristo Jesus tem te dado motivação para poder enfrentar os desafios e conseguir vencer na sua vida. Quando esse tipo de testemunho é apresentado, e quando você olha para a história dos apóstolos, você percebe que cada vez que eles pararam para poder contar o seu testemunho, eles contaram desse jeito, nessa perspectiva. E as pessoas ouviam e pensavam consigo mesmas, eu quero experimentar isso. Isso faz sentido. Numa sociedade pós-moderna como a nossa, testemunhos eloquentes como esses podem abrir o coração para que a palavra de Deus encontre um campo fértil aonde ela possa germinar e produzir fruto. Eu gostaria de pedir ao Senhor Deus que nos ajudasse a poder viver os princípios da sua palavra, ter uma experiência forte com Cristo e conseguir compartilhá-la com aqueles que estão à nossa volta. Você não quer fazer isso comigo agora? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser transformados pelo Teu Evangelho. Nos ajude a podermos contar às outras pessoas como isso aconteceu na nossa vida. E através do nosso testemunho, temos a possibilidade de ver outros experimentando também uma transformação de vida e o desejo de viverem a mesma experiência. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?